Então, a gente está lendo no mês de fevereiro um artigo científico que eu considero que fez muita diferença para nós no laboratório, na forma que a gente pensa a reabilitação do ombro, que foi um artigo que, num determinado momento da história, em que muitos pesquisadores estavam se mobilizando de maneira muito forte contra os diagnósticos médicos, estritamente focado nos diagnósticos cinético-funcionais, esse artigo veio como uma mediação, uma forma da gente encarar essa questão dos diagnósticos médicos de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, razoável mesmo, né? Então, essa é uma forma importante de ver esse artigo. Ele é um artigo que marca essa reconciliação entre diagnóstico médico e diagnóstico cinético funcional. Então, esse é o meu amigo Star Shoulder. O que eu queria contar para vocês, para a gente começar? Quem são os autores desse artigo? Porque eu acho que é interessante a gente ter uma ideia de quem são as pessoas que estão propondo esse roteiro de tomada de decisão em estágios, que é o Star Shoulder. Então, a gente tem a fisioterapeuta Lori Michener. A Lori é, inclusive, uma pessoa que já esteve no Brasil uma ou mais vezes. Ela é uma fisioterapeuta muito conceituada da área de reabilitação do ombro, trabalha na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é responsável por um laboratório de biomecânica lá, e trabalha nessa divisão que se chama biocinesiologia e fisioterapia. Ela não dá aula só para fisioterapeutas, ela trabalha também com outros profissionais da área de movimento e treinamento físico. E segundo a própria descrição que ela tem na página dela da faculdade, ela é uma pessoa interessada em definir tratamentos ideais para pacientes com distúrbios musculoesqueléticos do ombro, se concentrando de maneira específica na questão de mecanismos dessa disfunção, desses distúrbios musculoesqueléticos, definindo abordagens de classificação e gerenciamento, então a ideia de subgrupos de pacientes, e tentando determinar melhores resultados do cuidado, ou seja, a Lori quer entender o que causa dor no ombro, que características comuns têm grupos diferentes de pacientes com dor no ombro e quais os melhores tratamentos para esses pacientes. E agora começa a ficar mais claro, né? Todo o desenrolar desse artigo. Isso, o artigo que a gente leu tem muito isso, de tentar agrupar pessoas em torno de características semelhantes. Acho que esse é um ponto muito forte do artigo. A Lori trabalha nessa universidade que eu falei para vocês, na Universidade do Sul da Califórnia. Essa universidade é uma universidade bastante tradicional nos Estados Unidos. Foi fundada em 1800. É a segunda universidade com maior número de estudantes estrangeiros. É uma universidade na categoria de internacionalização muito bem posicionada. E ela fica mesmo dentro da cidade de Los Angeles, numa parte da cidade. E tem uma curiosidade a respeito dessa universidade, que é o fato de que eles ganharam já 5 prêmios Nobel de pessoas que trabalhavam ou que se formaram na Universidade do Sul da Califórnia. E também é a universidade onde estudou George Lucas, que fez o Star Wars. Então, quem é da nossa época aí, né? E parece que ele deu um pulinho só daqui para lá, para os estúdios, e virou um grande diretor de cinema. Mas é uma universidade realmente muito bem posicionada, muito bem conceituada, tá? A Lori trabalha nesse laboratório, ela tem várias linhas de pesquisa diferentes. E quando eu resolvi fazer esse clube de leitura, eu falei assim, eu quero saber o que o autor sente a respeito do artigo, ou que desdobramentos esse artigo teve para esse pesquisador que escreveu esse texto.
E eu escrevi para ela e para o McClure, perguntando a respeito das contribuições mais importantes que eles achavam para o artigo, e eles me responderam. A Lori falou o seguinte: o que tinha de mais importante era a definição, a estimativa de níveis de irritabilidade tecidual e o processo de reabilitação guiado pelas deficiências mais importantes. Lembrando que esse artigo usa o termo deficiência, conforme aquilo que está lá na CIF, que são distúrbios, problemas que estão relacionados à estrutura e à função do corpo humano, tá? Então, ela disse isso, ela acha que essas são as duas maiores contribuições, e eu acho que a gente pode falar um pouco mais disso a seguir. Eu também concordo com ela. Até então, todas as tentativas, mesmo de diagnóstico cinético-funcional, não davam para o clínico um norte a respeito de dose, de esforço físico sobre esses tecidos, tampouco caracterizava as principais deficiências que pacientes com dor no ombro podem ter, certo? Então, ela mandou esse e-mail aqui, e eu achei um negócio super interessante no e-mail dela, que vou compartilhar com vocês. Aqui embaixo, ela tem uma mensagem para quem recebe o e-mail dela. O meu dia de trabalho pode não ser o seu dia de trabalho, então não se sinta obrigado a responder esse e-mail fora dos seus horários normais de trabalhar, né? Achei super simpático da parte dela. Esse aqui é o Sir Philip McClure, um homem difícil de achar foto dele, não tem muita foto dele disponível. Ele trabalha na Universidade de Arcádia, que fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele é chefe de departamento. Então, ele tem uma série de atribuições administrativas, além de ser fisioterapeuta. Assim como a Lori, a principal área de pesquisa dele é relacionada a ombro. Ele estuda biomecânica do ombro, em estudos que são feitos tanto em ambiente de laboratório quanto ambientes clínicos, e o foco eram os estudos em movimento da escápula e tendinopatia de manguito rotador. As principais pretensões do McClure com os trabalhos dele é abordar de novo os mecanismos subjacentes às disfunções do ombro e desenvolver intervenções para otimizar a função do ombro. Então, de novo, faz muito sentido que eles dois sejam os autores desse artigo que a gente leu. O McClure, ele trabalha nessa universidade, esse é um prédio bastante famoso da universidade, se chama Castelo Cinza das Duas Torres. A universidade também bem tradicional, fundada em 1853, mas diferente da Universidade da Lori, que é uma universidade muito bem conceituada, com prêmios e tudo mais. Aparentemente, a pessoa mais famosa da universidade é o próprio McClure, e esse prédio, o Grey Towers Castle, onde o pessoal, inclusive, vai fazer casamento, tirar foto, né? É um lugar pitoresco dessa pequena cidade da Pensilvânia, mas parece que é um prédio tombado patrimônio nacional, tá? Esse aqui é o laboratório do McClure, onde ele tem dispositivos de biomecânica, né? Aqui claramente é um estudo de escápula que está rolando. E aí, mesma coisa, eu escrevi para ele e para a Lori no mesmo dia, perguntando para ele qual era a principal contribuição que o paper tinha. E aconteceu um troço super engraçado, porque para eu abrir a mensagem dele, eu precisei entrar neste tal desse vitro aqui, que é um sistema de proteção e sigilo das mensagens. Eu nunca tinha visto isso. Você entra, eu não consigo abrir o e-mail dele dentro do meu e-mail, eu preciso entrar nessa página para abrir o e-mail e só consigo responder ele por lá. E tá vendo? A mensagem está encriptada. Sei lá por que isso. Mas aí ele falou que ele ficou feliz de saber que a gente ia fazer esse clube de leitura hoje. E aí ele mandou, junto com o comentário dele, 2 artigos. Um deles é uma validação de uma parte do procedimento do Star Shoulder,
que é a parte de testagem de irritabilidade de tecidos. Então, uma coisa que a gente leu no final desse artigo é que ele estava em validação, que o sistema precisava de validação. O McClure já tem uma parte dessa validação publicada, que é o paper da Carena, e ele tem um outro estudo a respeito de uma série de casos para ombro congelado, usando as abordagens desse approach, né, desse modelo de tomada de decisão. E aí ele fala, né, que ele tem outros estudantes de pós-graduação trabalhando de forma extensiva na validação com pacientes que estão recebendo os tratamentos pareados resultantes da avaliação do Star Shoulder e não resultantes, os protocolos tradicionais que a gente faz sem considerar esse estadiamento de tomada de decisão. E ele falou que ele pretende ter dados muito robustos no futuro, mas que é muito tricky, né? É uma pegadinha, assim, você definir o que é match e o que é não match para esses protocolos de reabilitação. E depois eu fiquei pensando, realmente não é algo muito simples de ser feito. E ele disse o seguinte, ele tem usado o modelo do Star Shoulder para ensinar todos os alunos dele e também tem recebido um feedback positivo, porque o sistema é bastante lógico e não tem nada assim extremamente complexo de ser entendido. Então, ele acha que uma das grandes limitações desse modelo de tomada de decisão está no fato de que a irritabilidade do tecido depende muito fortemente do autorrelato de intensidade de dor, e isso associado ao estresse que a gente vai poder colocar nos tecidos, que é o caso dos pacientes que têm sensibilização central. Se vocês repararem, o modelo de tomada de decisão do Star Shoulder não é o melhor para pacientes sensibilizados centralmente, porque na sensibilização central, o relato de dor do paciente está desconectado da capacidade do tecido de receber estresse físico. E é basicamente isso que o Star fala quando ele está definindo os níveis de irritabilidade tecidual. A gente vai comentar isso um pouco. E ele suspeita, né, que o rating pode ser menos significativo em alguma parte da decisão quando a gente usa o nível de irritabilidade para pacientes com sensibilização central. Aí ele falou, deixou aqui uma mensagem, né? Por favor, divida com os participantes do clube os meus insights, e mandou os 2 papers para mim. E aí até eu queria falar para vocês, o paper que fala a respeito da validação dos níveis de irritabilidade, ele é um paper bem assim, metodológico, né? Coloca as pessoas para repetir a avaliação, compara os resultados. Ele é um paper bem metodologicão, mas a Beatriz, que é minha aluna de iniciação científica, no semestre passado, fez um seminário para nós, contando esse artigo, e ele está disponível lá no nosso canal do YouTube. É um vídeo de 19 minutos, quase 20, em que a Bia apresenta justamente o artigo que ele mandou para a gente lembrar que essa parte do STAR está em processo já de validação. É esse seminário aqui, está lá, confiabilidade da avaliação da irritabilidade dos tecidos. Quem quiser depois assistir, é só entrar no canal do YouTube e assistir. Bem, em que contexto foi escrito esse paper? Que eu acho que esse é um negócio interessante também da gente falar, né? Quando a gente pega a literatura de reabilitação do ombro, a gente tem diferentes momentos da literatura, diferentes fases dessa literatura. A gente tem, por exemplo, uma fase que foi muito marcada pela preocupação de se colocar estresse físico demais nos tecidos do ombro, quando havia algum problema nesse tecido. E agora não, agora a gente vê no STAR uma outra realidade. Então, foi se evoluindo uma série de coisas para chegar nesse paper. Ao mesmo tempo que a gente tem o STAR, a gente tem pelo menos mais 3 ou 4 outros
outros modelos de tomada de decisão clínica que foram elaborados tentando utilizar o diagnóstico cinético funcional como o pano mais importante de fundo da reabilitação. A gente tem iniciativas da professora Paula Ludewig, iniciativas da professora Anne Kuhls, iniciativa de um outro grupo de pesquisadores europeus. Então, a gente tem várias outras tentativas antes do Star Shoulder chegar e tomar assim, uma boa parte da atenção das pessoas quando ele foi publicado. Mas uma coisa antes para eu falar para vocês é que é importante a gente lembrar que esses dois pesquisadores estão em lugares super diferentes dos Estados Unidos. Né? Eles trabalham um em cada costa do país. O país é enorme de grande, né? As dimensões são como as do Brasil. Eles estão separados por muitas horas de distância, mas todo os Estados Unidos tem a mesma filosofia de trabalho na reabilitação do ombro. Se vocês pegarem o material atual ainda, eles são muito biomecânicos, ainda são muito biomecânicos. Diferente de grupos europeus, como o grupo belga, por exemplo, que são grupos, a professora Kuhls é muito biomecânica, mas no grupo lá dela, da universidade dela, já tem muita gente falando já há bastante tempo a respeito da importância dos aspectos psicossociais na reabilitação do ombro. Nos Estados Unidos ainda é bastante focado em aspectos biomecânicos. E uma coisa que me surpreende nesse artigo é a tentativa de se incluir os aspectos psicossociais em algum momento, não para tomar decisões, que não seja esse paciente precisa de uma ajuda de um outro profissional de saúde, a única decisão que se toma com base nos aspectos psicossociais, a gente vai mostrar isso na triagem, mas eles tentam, pelo menos. E mesmo a questão de sensibilização central, que, por exemplo, na tentativa de organizar tomada de decisão para a reabilitação do ombro, da professora Paula Ludewig, que está em Minnesota, está mais no norte dos Estados Unidos, ela já começa o paper dizendo esta tomada de decisão não é para esse tipo de problema e ponto, acabou, que é super biomecânico. Esses dois autores, eles tentam algo um pouco diferente nesse sentido. Não é perfeito, mas é mais interessante do que a maior parte das propostas de tratamento que vem dos Estados Unidos. E aí, se vocês começam a ler, vocês vão reparar isso conforme tiverem o hábito de observar de onde são os autores, quem são os grupos de pesquisa que estão se dedicando a escrever aquele paper. Saber de onde os autores são ajudam a gente a entender um pouco a filosofia de trabalho que essas pessoas têm. E aqui, só rapidamente, para quem quer se lembrar de como funciona o Star Shoulder, ele serve para pacientes com queixa de dor no ombro, e ele chama staged, né, porque ele é feito em etapas, em fases. As informações são utilizadas de maneira mais em rede do que em etapas necessariamente. As informações, por exemplo, da tomada de história vão ajudar na decisão de tratamento final, mas ele é estagiado, ele tem essas etapas para acontecer. A primeira etapa é uma etapa de triagem, na qual é feita uma avaliação para ver se o paciente é ou não apropriado para o atendimento fisioterapêutico imediato. Então, a gente avalia fatores de risco físico, red flags, aspectos de saúde mental e fatores psicossociais para definir se esse paciente fica na fisioterapia ou se ele precisa de uma avaliação de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, ou de um neurologista, ou de um especialista de coluna cervical, qualquer coisa nesse sentido, ou outros especialistas de saúde. Então, essa é a primeira etapa do STAR. A segunda etapa é a etapa de diagnóstico anatomopatológico. Aqui é confirmado o diagnóstico que tenta saber qual é
a fonte primária de tecido que está envolvido na condição. Então, isso está várias vezes no texto, eu posso até citar um lugar onde ele faz bem esse destaque, a tentativa do diagnóstico anatomopatológico é entender parcialmente quem é o tecido que é a origem do problema do nosso paciente. Isso porque a gente já sabe que, às vezes, o tecido está lesado e, ainda assim, o paciente não tinha sintomas. Então, não é só aquele lugar que é a origem do sintoma, mas o diagnóstico anatomopatológico tenta fazer essa relação. E aqui no STAR, a gente tem capsulite, tendinopatia, com o nome de síndrome do impacto, instabilidades e outros diagnósticos, que vão incluir as fraturas, os pós-operatórios, as osteoartrites, osacromiale e outras condições que não são essas três que são as mais comuns de dor no ombro. Na terceira etapa, começa aquilo que ele chama de classificação para a reabilitação. A classificação para a reabilitação é dividida em duas etapas: definição de nível de irritabilidade tecidual e definição de deficiências. No nível de irritabilidade tecidual, as principais investigações são quanto intensidade de dor, qual a relação da dor com o movimento e a disfunção do ombro, e a classificação é alto, moderado ou baixo nível de irritabilidade. E é aqui a principal preocupação do McClure, enquanto a Lori Michener acredita que é a principal contribuição do artigo. É engraçado, né? Os autores, eles sabem que isso é importante, mas também sabem que, de alguma forma, não cobre todos os aspectos da avaliação de dor dos pacientes. E a última etapa é a avaliação das deficiências. Aqui, a gente está se perguntando quais os achados cinético-funcionais relativos às alterações de estrutura e função. Tem um asterisco aqui, porque se você olhar na página... Vou abrir meu artigo aqui. Na página 797 do artigo, vocês vão ver a tabela que tem as principais deficiências, né? E na lista das principais deficiências, a gente tem coisa que não é diagnóstico cinético funcional. Por exemplo, quando está escrito aqui, ó, intolerância funcional, porque a pessoa, ou pobre entendimento levando à avoidance, levando à evitação do movimento. Essas são coisas comportamentais, elas não são cinético-funcionais, certo? Então, a tabela de deficiências do Star Shoulder, boa parte do que está aqui é deficiência de estrutura e função, mas, em especial, o pobre entendimento levando à atividade inapropriada com avoidance, isso é um aspecto comportamental, não um diagnóstico cinético-funcional. E fazer a avaliação das deficiências. Aqui tem outras, né? Mas eles comentam as perdas de força muscular, ele chama de fraqueza neuromuscular. Então, fraqueza neuromuscular por atrofia, desuso ou descondicionamento, e atrofia e fraqueza muscular associada a pobre controle motor ou ativação neural. Por exemplo, na ativação neural entram as paralisias nervosas, né? Então, tem ativação neural. Então, esses são os principais. Boa, Mônica, isso também está escrito no artigo. Tem um lugarzinho aqui que ele fala o seguinte, página 798, nessa parte aqui, nesse pedacinho aqui da 798, tá? Ele fala o seguinte, tem vários potenciais atrativos na proposta do Star Shoulder. Embora esse sistema tenha sido desenvolvido para guiar a reabilitação das desordens do ombro, nós acreditamos que a base do sistema
é conceitualmente simples e poderia ser amplamente utilizada para guiar a reabilitação de outras desordens musculoesqueléticas em outras regiões do corpo humano. Tá bom? Daria para a gente usar. A base sempre vai ser essa. TRIA confirma o diagnóstico anatomopatológico da melhor maneira possível. Lembrando que, por exemplo, tendinopatia, a confirmação da origem primária do tecido lesado só é feita em exposição aberta. Então, a gente confirma como pode com os exames clínicos. Define níveis de irritabilidade tecidual. E se a dor não tem relação com sensibilização do sistema nervoso central, com nociplastia, você pode guiar a quantidade de estresse físico, programar uma progressão a considerar os níveis de irritabilidade. E aí você faz a avaliação. Nesta tabela, a gente tem as principais deficiências relacionadas à região do ombro, mas, de novo, elas são bem transferíveis para outras regiões do corpo também, tá? Eu acho esse esquema muito bacana. Ah lá, referências 14 e 15 tratam da classificação de subgrupos de pacientes de dor lombar. Exatamente. Bem, aí tem aqui a coisa do nível de irritabilidade. E eu queria destacar que o nível de irritabilidade que está presente neste artigo, essa proposta, essa tabela, que é a tabela 3, se eu não estou enganada, tabela 3, na página 796. Essa tabela, ela não é original do Star Shoulder. Ela é do trabalho do Martin Kelly, da publicação do guideline de capsulite adesiva, que saiu em 2009. Tanto que tem um agradecimento no final do artigo, se vocês olharem antes das referências, ao Martin Kelly e à equipe que fez esse artigo, de 2009. Dá para ver aí, vocês vão encontrar uns agradecimentos. Os autores agradecem a Martin Kelly, Annie Hartz e blá, 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 o Tim Hu pelos inputs no desenvolvimento. Eles importaram lá desse paper essa proposta de níveis de irritabilidade. Então, veja, esta proposta dos níveis de irritabilidade começa com capsulite adesiva. Olha que louco isso. E agora está sendo utilizado para todas as disfunções. Então, da mesma forma que eu respeito o nível de irritabilidade tecidual para não forçar demais a cápsula articular na capsulite adesiva, eu também posso utilizar isso pensando que se o paciente consegue referir um nível de irritabilidade que tem correspondência com a questão do quanto de estresse físico o tecido aguenta, então eu posso usar essa referência. E aqui ele fala, né, altos níveis de irritabilidade vão estar lá na escala numérica de dor de 7 para mais, a dor é constante, tem dor noturna e ao repouso, a ADM ativa é menor do que a passiva, eu tenho sempre que ver se eu estou vendo 4 aqui, e a incapacidade é alta. O foco é minimizar o estresse físico, modificando atividades e acompanhando deficiências. Aqui, no nível moderado, a dor fica entre 4 e 6, a dor é intermitente, a dor normalmente vai começar a ficar mais, não dentro do range de movimento, mas mais para as extremidades da movimentação. A ADM ativa e passiva sem dor começam a ficar mais parecidas e a incapacidade é moderada. Aqui é a fase onde a gente vai pegar mais firme nas deficiências. Então, vai, por exemplo, estar mais preocupado em pôr carga para fortalecer se tem uma fraqueza neuromuscular por atrofia, certo? Restaurar as atividades funcionais básicas. Então, aqui ainda é básico, tá, gente? Ó, não é alta demanda. No nível baixo, a dor é menor que 3, normalmente dor ao repouso e noturna já foram embora, a dor é mínima e aparece mais quando está forçando ou coloca carga nos finais do movimento, a ADM ativa e passiva livre de dor são mais parecidas e a incapacidade é mais baixa. E aqui, então, a gente já está
completando o tratamento, inclusive com atividades funcionais de mais alta demanda, tá? Essa tabela é maravilhosa, simples de entender e ajuda a ter um raciocínio para tomada de decisão. Exatamente. Ajuda, Marcela, a pensar quanta alavanca você pode pôr no movimento, se é hora de fazer assistido, ativo assistido, ou por carga de resistência, se é hora de passar por uma elevação do braço ou não, né? Ela é muito boa para guiar quanto esforço vai acontecer. Ana Paula. Para identificarmos o estágio de irritabilidade, o paciente precisa apresentar um número mínimo de alterações? Tipo, na tabela 3, precisa ter as 5 ou a maioria? Excelente, excelente pergunta, Ana. Você vai fazer uma composição, não precisa ter todos, tá? Não precisa acertar em todos. Por que eu estou falando isso? Esse é um dos grandes problemas dos subgrupos de pacientes. É muito difícil a gente conseguir um paciente que cabe certinho dentro da caixa. Por exemplo, você pode ter um paciente com baixo nível de irritabilidade, cuja dor aparece no meio da DM ou no início da DM, e não no final da elevação. Por que isso? Por exemplo, se você tiver uma osteoartrite, ela acontece, e a sensação de rigidez e incômodo é maior nos primeiros movimentos do dia, e a pessoa não chega no final da amplitude de movimento. E a dor ainda assim pode ser baixa, então você vai ter que fazer um julgamento. E eu queria depois insistir, se vocês puderem assistir o vídeo do treinamento que foi dado para as pessoas para padronizar o nível de irritabilidade no artigo de validação, vocês puderem assistir o seminário da Beatriz, talvez lá tenha um pouco mais de insight a respeito de como deixar isso mais uniforme, tá? Mas não tem uma obrigatoriedade de cobrir 100% disso. O que você tem que lembrar? Quanta dor, qual a relação da dor com o range de movimento, com a amplitude de movimento, e quanta disfunções. Quanta disfunção tem. No nível de irritabilidade, já dá para perceber sensibilização central? Lembra, sensibilização central, 3 perguntas. A dor é desproporcional? Então, pela intensidade de dor. E aí, lembra, é estadiado, né? É por etapas, mas aqui você vai compor a intensidade de dor com o tempo de duração de sintomas, com o tempo que começou o negócio. Então, é desproporcional em relação ao que está esperado para aquele tempo de lesão? Lá no nosso laboratório, a gente não faz avaliação sem o mapa de dor disso daqui. Porque aí, se tiver espalhada, muito alta intensidade, disfunção demais, tempo incompatível, a gente já começa a desconfiar de sensibilização. O STAR não te dá todos os elementos para você separar a dor da sensibilização. Tá bom, Jamile? Excelente pergunta. E eu sei que muita gente trupicou na questão 2 do formulário, porque respondeu com aquilo que sabe sobre dor hoje, dor nociplástica, que não tem relação com a quantidade de lesão tecidual, e não respondeu com o que estava no artigo, porque o artigo não admite isso, né? Então, era um triquezinho mesmo para saber se você tinha lido o artigo. Muito bom. Lembrando, a tendência é que ao longo do tratamento, ao longo da evolução do caso clínico, a dor saia de um nível mais alto, a irritabilidade tecidual saia de um nível mais alto e vá progressivamente indo para níveis mais baixos, tá? E aqui é um resumo da tabela 4 e 2, tá? Depois eu mando para vocês o slide. É um resumo dessa tabela das duas. O que tem que ter a pessoa que vai na tendinopatia? Cluster de testes, e as principais deficiências são dor associada à lesão tecidual local, né? Tendinopatia tem nocicepção no tendão, fraqueza neuromuscular associada a desuso, atrofia ou descondicionamento,
essas são as características principais, mas pode ter outras associadas. Nas instabilidades, história de deslocamento ou luxação, teste de apreensão e recolocação positivos, frouxidão ligamentar generalizada, ou história de deslocamento de bastante tempo. Então, aqui, excessiva mobilidade passiva, pode haver evitação de movimento por crença de que é instável e inseguro se mover, fraqueza neuromuscular associada a pobre controle motor ou ativação neural. Na capsulite, dor espontânea e progressiva, perda de amplitude em vários planos, maior na rotação externa, dor no final do arco do movimento. As principais deficiências, dor associada à lesão local, a capsulite, limitada mobilidade passiva articular ou de tecido neural e intolerância à atividade funcional, tá? E aqui eu achei bacana porque ele citou, né, a importância da gente entender que nas principais deficiências há a possibilidade de que a pessoa tenha mais deficiências, enquanto que no nível de irritabilidade tecidual, essas categorias são mutuamente exclusivas. Então, primeiro define o nível de irritabilidade tecidual. A região só pode ter nível alto, moderado ou baixo. Aquilo que você vai tratar vai seguir essa lógica de quantidade de estresse. Só que ou é leve, ou é moderado, ou é alto. Enquanto que quando a gente vai para as deficiências, a pessoa pode ter associações diferentes. Essas categorias não são mutuamente exclusivas. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que tem tendinopatia do manguito rotador com dor e fraqueza, mas também excessiva mobilidade, né? Uma pessoa que tem uma instabilidade multidirecional e sintoma de tendinopatia junto. Então, aqui não é mutuamente exclusivo. É bacana, né? E antes da gente continuar, era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês do artigo, uma possibilidade da gente tentar aplicar os conceitos, lembrar que subgrupagem de pacientes nunca é algo simples, exige que você tenha alguma flexibilidade, faça alguma interpretação do caso clínico. Quanto mais fechados são os sistemas de subgrupagem, mais complexo é isso daí. E aí tem uma série de artigos de subgrupo de coluna que fala a respeito disso muito melhor do que eu posso estar falando aqui para vocês. Joia. Vou encerrar, tá bom? Beijo para quem ficou aí por último. Registrados os nomes. Adiós.